uma notícia do Shailon no Vasco. Caleb Shailon que perdeu o pênalti, né? Momento importante do jogo contra o Flamengo. Eu tinha conversado com o Adson Batista na semana passada. E aí a pergunta que eu fiz era exatamente essa, ó. Você teve alguma oferta pelo Shailon? Primeiro eu perguntei se o Atlético Paranaense procurou ele para falar sobre o Shailon. Não procurou. Aí eu falei assim, mas você já teve oferta de algum outro time? Nada concreto, tá? Vou falar com ele aqui de novo. Adson Batista, que é o presidente do Atlético, tá? Goianiense. Vamos ver se a gente consegue arrancar alguma coisa sobre ele. Hugo Moura, reforço do Vasco, já chegou ao Rio e falou com a imprensa. Cadê? O jogador de 26 anos chegou ao Rio na noite de ontem. O volante é um pedido de Ramon Dias pela posição. Muito feliz, minha família está feliz, é isso que importa para eu chegar dentro de campo e dar o meu melhor. Tenho certeza que a torcida, o clube, os jogadores tão emotivo, sei que vai ser um ano importante para todos nós, eu estou aqui para ajudar. Sobre o passado no Flamengo, ele se comprometeu a ter raça em campo. Fiz a minha base no Flamengo sim, mas eu acho que eu sou um grande profissional, o que passou, tenho minha cabeça boa, que eu vim aqui pro Vasco, com a minha família me ajudando, meus empresários, pode ter certeza que eu vou dar meu máximo. Onde eu passei, nunca faltou raça. É isso que eu vou fazer aqui no clube e é isso que a torcida espera. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui. Jogando no Atlético Paranaense desde 2022, Hugo tem 104 jogos, com 2 gols e 1 assistência no Furacão. Vene, o Flamengo recebe 5 milhões de reais na ida de Hugo Moura pro Vasco. Por quê? Não fala agora. Eu quero primeiro o Pedrosa dizendo se ele gostou. Não, antes de mais nada, obrigado, Vasco. Tamo junto, hein? Vamos lá. O Flamengo vai ganhar 5 milhões de reais. O Vene já vai explicar o motivo. O Pedrosa vai contar essa negociação e por que você tá com esses dentinhos trincadinhos. Não, cara, eu acho que é o seguinte, Fernanda, você tem que entender o contexto. Ele é volante, né? Volante. O primeiro volante é justamente a lacuna que a gente falou que o Ramon Dias e o Emiliano pediram desde o início da temporada. O Hugo não tem culpa de ter sido comprado por mais de 10 milhões de reais. Eu não acho o Hugo um mau jogador, acho um jogador mediano, que vai compor elenco ali. O problema é o momento que o Vasco está e como essa janela inicial ela foi feita. O Vasco perdeu 3, 4 meses, inclusive com o técnico Ramon Dias falando sobre isso, por conta do Alexandre Matos ter tido problemas para contratar e de comunicação com a comissão técnica. Ele fez um trabalho incompetente. E, dito isso... Quem escolheu ele? Não, o Ramon Dias e o Emiliano Dias, por quê? Porque o mercado está restrito. O Vasco só pode contratar jogadores dentro do futebol brasileiro que jogaram no estadual. O Vasco tentou o Marlon, o Vasco tentou o Martínez, o Vasco tentou o João Schmidt, o Vasco tentou o Matheus Fernandes. Chegou-se no nome do Hugo. Por quê? Porque precisava dessa posição, o Zé Gabriel tem um problema no adutor, o Vasco só tem hoje o Sforza de primeiro volante e esse cara é um jogador que chegou para compor esse elenco. Se o Hugo vai ser titular ou reserva, isso aí não tem garantia de nada. Porque o João Vitor chegou a 40 milhões de reais, o Adson chegou a 30 milhões de reais e são bancos de reservas no Vasco da Gama. O ponto é, eu acho mau jogador? Não. Eu pagaria 10 milhões de reais pelo Hugo? Nunca. E o Sforza fez um belo jogo. Jogou muito. Contra o Grêmio. Deu, acho que, muita animação Jogou aí muito. Pro torcedor vascaíno. Assistiu o primeiro tempo, antes do jogo do Botafogo começar. Eu falei, nossa, ele... depois, obviamente, vi os melhores momentos. Ele foi bem, pra mim, até dos destaques do Vasco nessa partida. Ô, Vene Casagrande, agora explica por que isso do Flamengo receber 50 milhões de reais na ida do Hugo. 5 milhões. Não faz isso não, 50 é muito. Tá sabendo legal. 50 vai descontar o Vascão. 50 e tá 5. Vamos lá, Fernandinha Maia, vamos explicar. Primeiro, o Hugo Moura tá rendendo ao Flamengo um total de quase 12 milhões de reais. Por quê? Quando ele foi vendido ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense comprou 50% dos direitos dele por 6,6 milhões de reais. Com isso, o Flamengo manteve 50%.
O tempo passou, o Vasco decidiu pagar 10 milhões de reais por 100% ao Atlético Paranaense para ter esse jogador. Como o Flamengo ainda era dono de 50% e o Atlético 50%, desses 10, dividido o valor. 5 milhões vai para o Atlético Paranaense, 5 milhões vai cair nos cofres do Flamengo. Dito isso, muito obrigado, Vasco da Gama. De nada. Ai. Ô, Pedrosa, sobe o drone aí. Tem muitas coisas aí. Tem Medel e David, é isso? Tem. Vamos lá. O Medel postou a foto com a mãozinha da mãe, né? Primeiramente, o Vene trouxe a informação de que o Vitória tinha feito uma proposta pelo David de 3,5 milhões de euros, sendo que para a negociação acontecer o Vasco teria que aceitar, e a gente já traz a informação aqui que o Vasco não vai aceitar. O Vasco entende que trabalhou o David nos 3 primeiros meses, para ele estar no momento que ele está vivendo hoje, foi titular na partida contra o Grêmio, fez um belíssimo gol e é um cara que se recuperou tecnicamente e fisicamente. Por isso, o Vasco não tem intenção nenhuma de liberar o atacante David. E a outra notícia que a gente pode dar aqui é sobre o Gary Medel, justamente porque a mãe dele está com uma situação complicada de saúde. Ele viajou ao Chile logo depois da partida contra o Grêmio no último domingo e por isso ele está lá dando apoio. Deve voltar ao Rio de Janeiro hoje, mas não participa, pelo menos foi a informação que eu apurei nessa manhã, do jogo contra o Red Bull Bragantino. E aí você tem uma dúvida, quem entra, João Vitor ou Rojas? Teoricamente, pelo que aconteceu na partida contra o Grêmio, o João Vitor deve ser o titular. Ô, Vene Casagrande, o Fatal? O Vitória? Na verdade, isso é até uma boa pergunta. Fatal Model é uma patrocinadora do Vitória. Sim. E eu vejo muita gente questionando de onde o Vitória está tirando tanto dinheiro. Perfeito. E eu fiz esse questionamento a uma pessoa. E a pessoa respondeu, o Vitória está com muito dinheiro porque pediu adiantamento do Plim Plim em relação a direito de transmissão. Então, o Vitória, de fato, está investindo pesado. Por exemplo, antes do David, o Vitória sonhou com o Keno. A gente está falando de um jogador que está valorizado no Fluminense. Mas aí o empresário falou, não, a gente não tem interesse. E aí o Vitória foi atrás do David e fez uma proposta, financeiramente falando, absurda, assim. Então, de fato, a gente vê um Vitória aí, gastando dinheiro, mas por conta disso, do adiantamento que eles pediram para o Plim Plim. Vamos falar o nome, né? Pela TV Globo que transmite ali. Aqui o nosso público já está acostumado que o Plim é a Globo. Então tá aí, né, rapaziada? Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações aí atualizadas do mercado. Vasco que recebeu aí o Hugo Moura hoje aí, né? O pessoal do BTB Esporte fizeram a transmissão da chegada do volante aí, né? E o Vasco, ele se reforça aí com o jogador, né? O Bragantino e Vasco, o João Vitor treina como titular e vai substituir o Medel. Cara, eu vou te falar um negócio, há muito tempo que eu não vejo o Maicon jogar. A última partida que o Maicon jogou, ele jogou de terno, quem lembra sabe, foi no jogo contra o Botafogo, na vitória de 4-2. Ele botou o Tiquinho Soares no bolso. Eu não entendo porque o Maicon não é titular, ou ele não joga mais vezes. Entra o Rojas. Cara, pra mim o Maicon é melhor que o Rojas, com todo respeito ao Rojas, mas pra mim o Maicon é muito melhor. O zagueiro titular está no Chile, no caso Medel, para amparar a mãe, né, que está passando por dificuldades de problemas de saúde. O zagueiro João Vitor será o zagueiro titular do Vasco ao lado do Léo na partida contra o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no Nabi Abichehid, tá? O defensor foi o escolhido por Ramon Dias para treinar entre os 11 iniciais na manhã desta terça-feira no CT Moacir Barbosa. Isso antes do elenco do Vasco sair, que já foi tá? Já está a caminho de Bragança Paulista. A entrada de João Vitor no time titular se dará pela ausência do Medel, que está no Chile e será desfalque contra a Massa Bruta. O defensor viajou para o seu país após a vitória sobre o Grêmio no último domingo por conta do estado delicado da sua mãe. Saúde está complicado. A provável escalação do Vasco para enfrentar o Red Bull Bragantino vai ter Léo Jardim no gol, Paulo Henrique lateral direito, e o Paulo Henrique está sendo um ótimo lateral direito, um grande achado. Tá aí, né? Paulo Brax manda muito bem. João Vitor,
como titular aí no lugar do Medel, o Léo, o Lucas Piton, outra achada aí, né? Esforza, muito bem. Galdames, o Matheus Carvalho, o Big Coco, tá? Outro grande achado aí do Paulo Brax. Quando a gente contratou, geral ficou, contratou o jogador do poderoso Náutico, time da Série C. Tá aí, meio que foi o melhor em campo na partida contra o Grêmio, jogou de terno. O David, né, que tá tendo proposta do Vitória, Rossi e Verratti, tá? Esse aí vai ser o time, o provável, né? Time titular do Vasco da Gama. Se você ficou no vídeo até aqui, não esquece de dar aquela moral, tá? De se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho que está sendo postado diariamente aqui para vocês. Valeu? Agora eu vou ficando por aqui, vou tomar um café agora, né? Tá na hora do meu café, todo dia tem que ter café. E é isso aí. Se você quiser tomar um cafezinho, tamo junto, só se chegar mais aqui na minha casa, a gente faz um cafezinho, troca uma ideia, fala de Vasco e é tudo isso, valeu? Um grande abraço no coração, tchau, tchau, fui!